Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o terceiro MPEG 5, no caso ele do Emanuel, e no caso ele é de Santos, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do que o cliente relata, né? Então o cliente relata o seguinte, ó, o aparelho não liga por completo ou sequer liga. Isso aconteceu desde que o tablet desligou do nada enquanto ele ainda utilizava o equipamento. Ele chegou a levar em outra assistência, nessa outra assistência foi informado que poderia ser CPU e não fizeram mais nenhum processo na placa do equipamento. Ele aqui na bancada, né, que eu já vou começar o cenário, né? Todo equipamento que eu coloco aqui para ser gravado, eu faço uma pré-análise nele antes, para identificar a falha ali e seguir com o processo de manutenção. Porque esse processo de você descobrir praticamente qual o problema, ele leva muito tempo, entende? Então eu não filmo todo o procedimento, certo? As coisas não são tão simples assim. Então o que ocorre? O tablet realmente, né, quando ele estava aqui na bancada, né, você pressionava o power, aí ele chegava até o primeiro logo, que é o primeiro logo da Mi, e logo em seguida a tela ficava toda escura e aparentemente ele estava desligado, né? Ele não estava reconhecido no start, tanto é que ele nem era reconhecido no computador. Ele entrava em fast boot, mas não entrava em recover. Certo? E o comportamento era esse. Eu procurei curto, fiz uma análise aqui, aí eu imaginei que era um problema de falha de solda, e vocês já sabem, né? Quando a gente imagina que tem um problema de falha de solda, a gente faz o quê? Certo? A gente faz o ME. Né? Inclusive tem um vídeo do ROG Phone, aí um vídeo do ROG Phone 3, que está bem explicadinho o que é o ME e como que é o processo. Então o que acontece? Eu fiz o ME e o equipamento ligou e não desligou mais. Certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui só para verem que ele está ligado, né? Então ele está ligado. Vou reiniciar ele, né? Tá aberto. O aparelho está startando normalmente, né? Ele já ficou um dia inteiro ligado, ele não apresenta falha novamente. Para ele apresentar essa falha seria mais tempo, talvez uma semana, alguma coisa assim. Mas ele só chegava até esse logo e depois a tela ficava escura. Já está com HyperOS também, e esse equipamento aqui, só para vocês saberem, é a versão global. Então é isso, né? Isso que tem para ser mostrado. Então vamos fazer algumas interpretações do ocorrido aqui, né? Enquanto eu desmonto o equipamento. Então vamos lá, né? Então como a gente considerou que era um problema de falha de solda, assim, eu fiz o procedimento porque é padrão, né? Tem coisas que a gente faz que é padrão, mas a gente não acha que seja, né? Então, por exemplo, eu fiz ali o procedimento de ME, mas eu não considerava, sinceramente, ali, né, que era um problema de falha de solda. É assim que eu fiz esse ME, o aparelho ligou, certo? Só que aí a gente entra numa questão, né? Onde que está a falha de solda? Se ele apresentasse a falha, aí eu teria outra estratégia, né? Se ele apresentasse a falha novamente depois do ME, aí eu teria outra estratégia. Porém, ele não apresentou a falha, então a gente vai atuar da seguinte forma. O comportamento que esse aparelho estava pode ser, o que costuma ser, certo? O que é característico ali? Ser um problema na CPU ou um problema nos PMICs, certo? Então assim, por exemplo, exemplo de problema no PMIC, o Mi 9. O Mi 9, depois de um tempo aí, ele apresenta ali um problema nos PMICs dele, né? A gente tem vídeo no canal. E tem um comportamento parecido. Bem, esse componente central aqui é a CPU, certo? A gente enxerga, no caso aqui, a memória RAM, porque a CPU está abaixo, a CPU está abaixo da memória RAM. Então aqui em cima a gente tem mais um PMIC, né? A gente tem esse PMIC aqui e esse PMIC, e no caso aqui a gente tem o setor da CPU e memória RAM. Então o que ocorre? Como eu não sei onde ocorre a falha de solda, certo?
Sinceramente, eu considero pouco provável de ser PMIC, porque é muito difícil PMIC apresentar falha de solda, certo? Só que no caso, a gente tem experiência em que era possível ser o PMIC e o sintoma pode ser o PMIC, certo? Então, o que a gente vai fazer? O bowling dos dois PMICs e da CPU e da memória RAM. Sinceramente, né, no caso aqui, eu acho que só poderia ser a CPU. Né, vamos dizer assim, é a CPU. Porém, se eu fizer o urballing da CPU aqui, né, em memória RAM, eu vou aquecer, né, muito a placa para fazer esse procedimento. E aqui o que a gente fala assim? O que a gente fala? A gente fala que os PMICs tomam um reflow de tabela. Então o que acontece? O processo será duradouro. Se a falha não for na CPU, veja só, se a falha não for na CPU e era nos PMICs, e eu fizer a CPU e não fizer os PMICs, eu vou fazer o procedimento, vai ser duradouro, né? A grande chance do processo durar bastante tempo, mas depois de um tempo ele apresenta a falha novamente. Então, para evitar esse cenário, a gente faz o reballing dos dois PMICs e da CPU, certo? Não compensa fazer o reballing só dos PMICs e não fazer da CPU, porque você vai entrar num cenário de risco, e esse cenário de risco ele é bem custoso, né? Além de ser custoso, né, gera transtorno, né, todos esses cenários aí. E isso é o que a gente não quer para dentro da assistência. Então o procedimento consiste no reballing dos PMICs e da CPU. Outro ponto que eu tenho para falar para vocês, né, que essa massinha que a gente está manipulando, essa massinha azul, ela é uma interface térmica, certo? Pasta térmica, massa térmica, tem vários nomes aí. E essa massinha, a gente substitui ela, certo? Depois do procedimento. A gente mantém ali o mesmo padrão, né? A mesma estratégia que a engenharia determinou, né? Que o equipamento tivesse, né? Por exemplo, pasta térmica em certas regiões. Então a gente não pode ignorar esse fato, né? Limpar tudo aqui, fazer o procedimento e deixar sem pasta térmica, né? Aí você remove uma condição que era necessária, certo? Então a gente vai seguir com o processo.
Então é isso, pessoal. Procedimento de reborn feito. Agora a gente coloca a placa aqui na carcaça e vai fazer os testes, né? Depois desse procedimento. Corrente controlada, que a gente acabou de fazer um procedimento, né, que pode afetar várias coisas na placa, então a gente não vai correr o risco, certo, de ocasionar algum dano aqui com corrente alta. Esse consumo é característico do aparelho NDL. Então vamos lá, pessoal. Então é isso, né? Naquele momento não deu certo o procedimento. Eu achei que tinha sido CPU e é normal isso ocorrer sem CPU. Então eu repeti o processo da CPU e mesmo assim continuou da mesma forma. Então foi um momento que eu falei assim, não, só pode ser a memória UFS nessa condição, né? Porque ele estava com o comportamento de ser a memória UFS. Porém eu não mexo na memória UFS de primeira, assim, mesmo que eu suspeite dela, porque a memória UFS Samsung e desse modelo aqui é a mesma memória UFS do Poco X3 Pro. Então, assim, inclusive no curso do Poco X3 Pro que a gente tem uma estratégia específica para remover essa memória, porque senão ela morre, certo? Então, assim, eu mexo nela em último caso. No caso, eu irei mostrar para vocês que o problema realmente era a memória UFS, né? No processo ali de aquecer, a CPU afetou a solda da memória, certo? Então, vou mostrar para vocês e evidenciar também que o aparelho está ligando. Então tá aí, né? Como vocês lembram, né? A memória UFS tinha uma resina aqui em volta. Já não tem, né? Porque ela teve que ser removida. É isso, a CPU, o PMIC, que foi feito o reballing dele, e esse PMIC aqui também. Certo? Então, a mesma placa. Agora ligar o equipamento. Então vamos para as conclusões, pessoal. Primeiro a respeito desse caso aqui. Né? Espero que vocês tenham entendido a questão ali da falha de solda e a estratégia que a gente utiliza, né? Como a gente já falou, a gente já tem um vídeo no canal explicando como funciona esse processo. A gente trabalhou aqui no cenário para que esse aparelho não apresente falha novamente. E a gente também já deu o motivo por que a gente trabalha com esse cenário, né? A gente tem que aumentar a confiança desse processo para que essa falha não se manifeste, né? Se ela se manifestar, é muito problemático, né? Tanto para o cliente quanto para a assistência. Então a gente trabalhou aqui no menor cenário possível. Então foi o reballing dos dois PMICs, memória da CPU e teve que ser feito o reballing da memória UFS. Quero que vocês percebam que a gente está preparado para os mais diversos cenários, certo? A questão de ter que fazer o reballing da CPU ali, por exemplo, e ter afetado a memória RAM, isso é um risco. Isso está no processo, entende? Realmente não é adequado que isso ocorra. Mas se é uma possibilidade do processo, cabe a gente estar preparado para essa situação, caso ela ocorra. No caso, ela ocorreu, a gente já estava preparado, a gente já sabe como remover essa memória de forma estratégica, removeu a memória, colocou ela novamente ali, né? A gente refez a solda dela e o equipamento está funcionando até o primeiro momento, né, perfeitamente, né? Tá ligando. Em falar no que ele está ligando, né, não é porque que o equipamento está ligando que ele está pronto.
ainda a gente precisa fazer a finalização de placa, precisa ser feito o checklist, a montagem do equipamento e mais um checklist, certo? Então assim, para garantir que o aparelho não vai ter nenhuma falha. Espero que vocês tenham percebido, né, que no cenário geral a gente tem grande preparo para lidar com as mais diversas situações, né, que a gente tem um grande domínio em relação ao tema, certo? E quando o equipamento está aqui na assistência, a gente vai trabalhar para resolver. Por final, agradecemos todos os clientes, né, que enviaram os equipamentos aqui para a Máxima Systech. Como vocês podem ver, a gente trabalhou aqui de uma forma extremamente clara, certo? Com muito profissionalismo, especialização, para que todos os casos fossem resolvidos e os 3 aparelhos foram resolvidos. Então é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado e de excelência. Conte com a Máxima Systech. A solução existe.